Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da página O Mundo da Incerteza. E no nosso segundo vídeo de biografias, hoje falaremos um pouco sobre Albert Einstein. Einstein, sem dúvida, foi um dos maiores físicos da história e revolucionou a física. Einstein nasceu em Ulm, na Alemanha, em 1879, filho de Hermann Einstein e Pauline Einstein. Em 1880, se mudaram para Munique, onde seu pai fundou uma fábrica de equipamentos elétricos. Em 1881, Einstein ganhou uma irmã, Maria Einstein. Seus primeiros anos de ensino foi num colégio católico, e aos 5 anos foi transferido para o ginásio Luitpold, atual ginásio Albert Einstein. Aos 10 anos de idade, Einstein conheceu Max Talmey, que lhe deu diversos livros de ciência, incluindo Crítica da Razão Pura, de Immanuel Kant, e Os Elementos, de Euclides, que é considerado a base de toda a geometria. Alguns anos mais tarde, a empresa de seu pai faliu, e sua família viajou para a Itália, mas Einstein continuou em Munique estudando. Einstein entrou em choque com o sistema de ensino de sua escola, alegando que eles impediam o pensamento crítico, impondo um sistema de ensino mecânico. Com um atestado médico, Einstein conseguiu sair de sua escola e foi em busca de sua família na Itália. Foi nessa época que Einstein escreveu seu primeiro ensaio, sobre a investigação do estado de um éter no campo magnético. Em 1895, com 16 anos, Einstein prestou vestibular para a Escola Politécnica Federal de Zurique. Obteve um péssimo desempenho em francês, mas alcançou uma grande nota em física e matemática. O diretor o aconselhou a terminar o ensino médio na Escola Cantonal de Aargau, em Aarau, na Suíça. Se hospedou na casa do professor Jost Winteler e acabou se apaixonando por sua filha, Marie Winteler. Em 1896, conseguiu renunciar à cidadania prussiana e 5 anos mais tarde conseguiu cidadania suíça. Aos 17 anos, Einstein se matriculou na Politécnica de Zurique, em licenciatura em Física. Foi na Politécnica de Zurique que Einstein conheceu sua futura esposa, Mileva Marit, que desde cedo já havia um romance entre os dois. Em 1900, Einstein recebe o seu diploma de Física. Mileva e Einstein se casaram em 1903 e tiveram 2 filhos, Hans Albert em 1904 e Eduard em 1910. Einstein e Mileva se divorciaram em 1919 e no mesmo ano Einstein se casou com Elsa Leventhal, o qual mantinha um romance desde 1912 e era sua prima. Em 1901, Einstein publicou seu primeiro artigo científico na Annalen der Physik, Conclusões dos Fenômenos da Capilaridade. Em 1902, conseguiu um emprego no Instituto Federal de Propriedades Intelectuais, em Berna, analisando pedidos de patente. Einstein encontrava projetos de todos os tipos. Muitos projetos o fazia refletir sobre questões de física, e também esse emprego lhe dava tempo para pensar. Einstein criou um grupo de debate científico e filosófico que se encontrava regularmente e liam vários trabalhos, dentre eles os de Poincaré e Ernest Mach. Em 30 de abril de 1905, com orientação de Alfred Kleiner, Einstein conseguiu o título de doutor com a tese Uma Nova Determinação das Dimensões Moleculares. 1905 foi o ano mágico na vida de Einstein, ano qual ficou conhecido como Annus Mirabilis, Ano do Milagre, onde surgiu o Einstein que todos nós conhecemos. Em 1905, Einstein publicou na Annalen der Physik 4 postulados que revolucionariam a física. No primeiro postulado, ele resolveu um antigo mistério, o efeito fotoelétrico.
Quando se lança uma luz sobre uma placa, elétrons são arrancados. Se a luz fosse uma onda, ao se diminuir a intensidade, os elétrons deveriam sair mais lentamente, mas não é isso que ocorre. Os elétrons saem na mesma velocidade, só que em quantidades menores. Einstein então utilizou a ideia do quanta de energia, dizendo que a luz era formada por pacotes discretos de energia, que só depende de sua frequência. Foi um passo fundamental para a mecânica quântica. Em seu segundo postulado, Einstein descreveu o movimento browniano, explicando o movimento aleatório de moléculas e átomos em um fluido. No terceiro, Einstein fundou a teoria da relatividade restrita. Falamos um pouco dela em nosso vídeo sobre viagens no tempo, vou deixar o link aqui. Einstein considerou a velocidade da luz constante, sendo no vácuo a velocidade mais alta do universo. Com isso, precisava-se de uma outra transformação de coordenadas. Einstein então utilizou a transformação de Lorentz, criada por Hendrik Lorentz. Com essa transformada, surgem vários fenômenos curiosos. Quando nos aproximamos da velocidade da luz, as distâncias se contraem, ou seja, você ficaria cada vez mais magro. A massa aumenta e o tempo dilata, ou seja, o tempo passaria mais devagar para um referencial próximo à velocidade da luz. Ao se chegar na velocidade da luz, sua massa teoricamente seria infinita e o tempo pararia completamente. O quarto postulado talvez seja o seu trabalho mais famoso. Einstein relacionou massa à energia. A energia é a massa multiplicada pelo quadrado da velocidade da luz. Para objetos em repouso, considera-se a chamada massa de repouso e a equação é reduzida para somente E igual a mc ao quadrado. Para o caso onde o corpo se movimenta, você deve levar em conta o momento linear e o que vale é a fórmula geral. Para velocidades muito altas, a massa de repouso é substituída pela massa relativística. Essa equação é a equação que dá energia às estrelas e também à bomba atômica. Em 1908, Einstein deixa o Instituto de Patentes e começa a dar aula de física teórica na Universidade de Berna. Em 1909, tornou-se professor adjunto na Universidade de Praga. E entre 1911 e 1914, deu aulas no Instituto Federal de Tecnologia de Zurique, onde lecionou mecânica analítica e termodinâmica. Em 1914, voltou para a Alemanha para dar aulas no Instituto Kaiser Guilherme e foi presidente da Sociedade Alemã de Física entre 1916 e 1918. Após 1905, Einstein começou a desenvolver uma teoria mais geral da relatividade, que levasse em conta também a gravidade. Einstein a postulou em 1915 e a chamou de teoria da relatividade geral. Einstein criou um experimento mental denominado de experimento do elevador. Imagine um homem em um elevador em órbita de um planeta. Ele se sentiria livre de qualquer força inercial, ou seja, para ele estaria em inércia, em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Mas para um observador no planeta, ele estaria transcrevendo um movimento circular, ou seja, não estaria em inércia. O princípio da equivalência põe em pé de igualdade esses dois referenciais. Um jeito de lidar com essas diferenças é dizer que o referencial do observador no elevador é localmente inercial. Você então dá aos corpos coordenadas genéricas. Um corpo em um sistema de coordenadas genéricas percorrerá uma geodésica no espaço-tempo, e que pode ser uma reta ou não. Einstein juntou o espaço e o tempo numa só coisa, denominada de tecido espaço-tempo. Logo, é impossível algo estar parado, pois se você está em repouso em relação ao espaço, você continua se movimentando no tempo, então você nunca está parado. Einstein utiliza-se da métrica de Minkowski, e cada ponto do espaço-tempo é denominado de quadrivetor. A distância no espaço de Minkowski é uma generalização do teorema de Pitágoras, adicionando-se um termo temporal. Einstein provou matematicamente que um corpo massivo produz uma curvatura no tecido espaço-tempo, e isso gera o efeito gravitacional. Então a gravidade nada mais é que a curvatura do tecido espaço-tempo. A geometria do espaço-tempo é dada pela equação de campo de Einstein.
A equação de campo é uma equação tensorial e nela mostra que massa e energia produzem uma curvatura no espaço-tempo. Eu falo um pouco sobre isso nos vídeos sobre buraco negro e Big Bang. Vou deixar os links aqui. Einstein então tenta provar sua teoria através dos eclipses solares, que é um momento onde ele poderia notar a curvatura dos raios de luz das estrelas distantes quando esses raios passam pelo Sol. Em 1919, Einstein confirma sua teoria através da expedição de Sir Arthur Eddington. Em 1921, Einstein ganhou o Prêmio Nobel de Física, graças ao seu trabalho sobre o efeito fotoelétrico. A teoria da relatividade geral ainda era muito revolucionária para a época. Entre 1921 e 1931, Einstein se popularizou e se tornou um ídolo mundial, visitando inúmeros países, inclusive o Brasil, onde ele ficou uma semana em 1925. No Brasil, ele visitou diversas instituições de pesquisa, incluindo o Instituto Oswaldo Cruz e a Escola Politécnica do Largo do São Francisco, que seria a futura Escola Politécnica da UFRJ. Na década de 30, as coisas começaram a ficar escuras. Hitler assumiu o cargo de chanceler da Alemanha em 1933. Einstein era de família judia. O clima na Alemanha e em toda a Europa não era amigável para os judeus. Hitler declarou guerra contra os judeus e também contra a ciência judia, queimando diversos livros de cientistas e escritores judeus. Em 1933, Einstein se muda para os Estados Unidos com medo do nazismo. Conseguiu cidadania americana e, em 1934, assumiu um cargo de professor na Universidade de Princeton. Em 1939, Einstein conversa com um cientista chamado Leo Szilard, que temia que os alemães chegassem na bomba atômica. Depois de uma longa conversa com Einstein, Szilard envia uma carta ao presidente dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, o convencendo a iniciar o projeto Manhattan, que levará as primeiras armas nucleares. Einstein irá se arrepender amargamente disso. Einstein era um pacifista e odiava o militarismo, criticava o imperialismo norte-americano e também criticava fortemente o sionismo. Einstein se sentiu muito mal por indiretamente ser responsável pela bomba atômica. Durante a década de 30 e 40, Einstein criticou fortemente a mecânica quântica, alegando que Deus não joga dados e que o mundo não é tão absurdo como a mecânica quântica afirma. Todas as tentativas de refutar a mecânica quântica foram fracassadas. Por fim, a mecânica quântica se provou verdadeira. Einstein também errou ao colocar a constante cosmológica para impedir que o universo tenha tido um início, erro que ele logo reconheceu. Nas crenças, Einstein aparentemente era panteísta. Apesar de ser criado em família judia, Einstein não se identificou com o Deus bíblico. Como Einstein mesmo disse, meu Deus é o Deus de Spinoza, ou seja, o Deus impessoal e que está pouco ligando para a sua existência. É apenas um ser que deu origem a tudo. Em alguns manuscritos, Einstein também se mostra agnóstico. Existe uma dúvida de qual era realmente a crença de Einstein, mas está entre o panteísmo e o agnosticismo. Einstein também lutou pelo direito dos afro-americanos, sendo membro da Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor. Einstein foi chamado em 1952 para ser presidente de Israel, mas se negou. Einstein era apaixonado pela música clássica e sabia tocar muito bem violino. Em 1951 aconteceu o episódio que talvez seja o mais icônico em sua vida, onde Einstein mostra a língua na foto. Einstein estava comemorando o seu 72º aniversário na Universidade de Princeton. No meio da festa, um fotógrafo da agência de notícia United Press International pediu para tirar uma foto dele. Einstein, que gostava de passar o rumor de que era maluco, começou a fazer careta. Mal sabia ele que essa foto se tornaria uma caricatura sua. Einstein ganhou o Prêmio Nobel em 1921, Medalha Mateucci em 1921, Medalha Copley em 1925, Medalha de Ouro da Haas em 1926, Medalha Max Planck em 1929
e Gibbs Lecture em 1934 e também a Medalha Franklin em 1935. Ao final de sua vida, Einstein se tornou vegetariano por questões morais. Einstein morreu em 18 de abril de 1955 de aneurisma em Princeton, Estados Unidos, e deixou um vasto legado para a humanidade. Além de ter popularizado a física, Einstein se tornou a cara da física. Bem pessoal, vou ficando por aqui. Se gostou, não deixe de dar um joinha, se inscreva no nosso canal e também curta a nossa página no Facebook. Bem pessoal, até o próximo vídeo.